Boa noite, estamos aqui para mais um Sample Journal Club, que é um projeto dentro do Sample Research Group, e a ideia aqui é que a gente possa discutir literatura científica para estimular a produção e o consumo de ciência, para a gente treinar um pouco as habilidades aí ligadas à prática baseada em evidência. Então, um lá dos primeiros pilares que é você conhecer e analisar a evidência científica para depois transpor para a prática clínica. A gente fez ao longo desse ano todo, intercalou artigo científico com algum livro mais teórico. Espera aí que tem gente chegando. E também a gente separou por modalidades esportivas. Agora a gente está finalizando, hoje é a nossa última reunião do ano, e a gente está finalizando o tema tênis. Então a gente sempre passou pelo aquele processinho, né? Epidemiologia, etiologia, depois alguma coisa de prevenção e fecha com tratamento. Então hoje a gente vai ver um artigo sobre comparação de um tratamento mais de fisioterapia, né, de exercício com mobilização, versus injeção de corticosteroide, versus um grupo controle, né, que eles chamam de wait and see, e um ensaio randomizado. Quem modera nossas reuniões sobre artigos é a doutoranda aqui do grupo, a Pamela Marinelli, vocês já estão acostumados aí a ver, e boa reunião. Fiquem à vontade para abrir, conversar. Gustavo, trazer aí as coisas da prática, Marcela também, e vamos lá. Boa, então, boa noite, pessoal. Como a Ana falou, sou a Pamela, estou aqui do grupo e eu venho moderando aí as reuniões dos artigos. Hoje é a última para a gente encerrar aí o ano. E aí eu já vou convidar quem vai ver isso depois, de talvez deixar no comentário ou lá no Instagram mesmo o que gostou no ano. Talvez a gente abra uma caixinha de pergunta, alguma coisa desse tipo, para receber o feedback de vocês, para a gente tentar melhorar aqui as nossas reuniões, né? Tentar manter vocês engajados e motivados aqui, para a gente conseguir aprender todo mundo junto. Então, hoje a gente vai falar de um artigo, né? A gente vai falando de tênis, mas esse artigo em si, ele não é com a população de tenistas. Meu cachorro tá bem animado. A gente vai falar sobre uma população, né? Sobre o tênis elbow, que a gente fala que é cotovelo de tenista, mas não na população específica de atletas recreacionais ou profissionais de tênis, tá? Então, foi um artigo publicado na BMJ em 2006, tá? É uma ótima revista. E ele compara, né, mobilização com movimento, exercício com corticosteroides, e também o wait and see, que é basicamente sentar e esperar, né? É uma tradução mais literal para quem tem um cotovelo de tenista, e é um ensaio controlado randomizado. E na introdução ele fala que o tênis elbow ele afeta cerca de 1 a 3% da população geral, sendo 15% dos trabalhadores industriais ou pessoas que fazem movimentos repetitivos, né? E que já existe uma evidência ali que as injeções de corticosteroides, elas são boas para tratamento ali entre 3 e 6 semanas, né? E é melhor que o grupo controle, que ele já, desde esse estudo, já diz que é esse wait and see, né? Mas que depois de 12 meses, ele já não é tão bom assim comparando com o grupo controle, né? E aí ele fala que os programas, né, em fisioterapia, que na época ali eram os estudos que tinha era com massagem, ultrassom e exercício, eles não eram diferentes, ou seja, eles não eram melhores que o wait and see, o grupo controle. E que aí veio crescendo a mobilização com movimento e exercício também, só que as evidências que tinham, elas não eram de boa qualidade, né? Então, ele traz ali, falando, citando uma visão sistemática sobre isso. E aí ele fala que o objetivo dele, então, é investigar no curto prazo e longo prazo. Geralmente, curto prazo, a gente fala ali até mais ou menos 3 meses, né? Depois, médio e longo prazo, sendo ali 12 meses ou 52 semanas.
comparando, né, ver a eficácia da fisioterapia, que a intervenção ele fala que é manipulação e exercício para o cotovelo comparado com corticosteroides e weight em si. E a hipótese deles era que a fisioterapia seria superior ao weight em si no curto prazo e superior às injeções de corticosteroides a longo prazo. Algum apontamento, alguma coisa aí? Achei bem objetiva a introdução, foi bem curtinha ali, já foi direto para o objetivo, que foi ótimo, não ficou muitos pontos ali para, será que isso, aquilo, né? Ele traz um panorama geral sobre o problema, as evidências que tem e depois já vai para o objetivo dele. Lembra que a gente sempre fala aqui que é aquela estruturinha em funil, né? Então você abre primeiro o tema e vai funilando ali até chegar no seu objetivo, na sua lacuna, e depois o seu objetivo. Algum ponto aí, galera? Tranquilo? Bom, beleza. Então ali Mano, eu acho que só para adicionar, cara, eu não. Eu confesso para vocês que eu li bem pouco desse artigo, mas eu cheguei a ler um artigo específico de Tennis Elbon, tenista mesmo, né? Se eu não me engano, nesse artigo que eu li, eles chegaram a falar que pelo menos uma vez na vida os tenistas algum dia relataram algum tipo de dor no cotovelo. Tipo, coisa bem maluca, assim, tipo, quase todo mundo, pelo menos uma vez na vida de tenista, chegou a relatar algum tipo de dor no cotovelo. boa, ótimo, ótima Pra colocação. gente, pra gente ver que, tipo, que o nome faz sentido, né? De fato. É quando eu falo, gente, tipo, pode abrir o microfone, falar, tal, agregar uma coisa, não necessariamente precisa ser do estudo, tá? Igual o Will, que às vezes ele lê outros trabalhos, ele sempre agrega aqui, falando de outros estudos que ele acabou lendo, e isso é ótimo, porque aí a gente vai agregando informação, tá? Então, a gente vê que é bem prevalente de fato, né? E a gente já vem também estudando aí que, de fato, é uma condição prevalente, né? Além do ombro, também o cotovelo nessa população. Então, é um estudo randomizado, né? Controlado randomizado, com um single blind, que a gente fala que só uma pessoa foi cegada, né? Ela não sabia, e que a gente quer dizer com cegamento, né? É uma pessoa que ela não sabe em que grupo as pessoas foram alocadas, tá? Então, a gente diz que ela é cego para o grupo. E ele foi conduzido na Austrália, se eu não me engano, entre 2022 e 2024, né? Ou 2004, perdão. Já tô aqui pensando no ano novo, gente. Foi mal. E os critérios de elegibilidade foram ter dor na lateral, né, do cotovelo, que aumentasse com a palpação do epicôndilo lateral, tem uma resistência, né, dos flexores baixa, terem entre 18 e 65 anos, se eu não me engano, e dor por pelo menos 6 semanas de duração, tá? Se eu estiver esquecendo de algum critério aí, por favor, me lembre. E aí ele tinha alguns critérios de exclusão, né? Há um ponto aqui que não é necessariamente sobre o estudo, mas que às vezes a gente vê as pessoas meio que se enrolando falando sobre isso, né? É que a gente fala critério de elegibilidade ou inclusão, né? Então, é ele ser elegível para o estudo ou inelegível para o estudo. A partir do momento que ele entrou no estudo, é que aí a gente vai falar de exclusão, critério de exclusão. Então, se ele não entrou no meu estudo, a gente não tem como excluir ele do estudo, ele apenas não passou nos nossos critérios de inclusão. Porque às vezes fica meio contraditório quando vai reportar num artigo, e aí fica meio esquisito. Porque você fala que você excluiu uma pessoa que você nem incluiu na amostra, né? Porque isso depois a gente mostra os fluxogramas, e aí quando você exclui é porque a pessoa pediu para ser retirada ou teve algum problema de saúde, e é ali que a gente conta como exclusão. Então a pessoa só pode ser excluída a partir do momento que ela entrou de fato. Senão ela só não participou, não entrou no estudo, tá? Eu vi algumas pessoas se embananando um pouco com isso, então é só para esclarecer. E os critérios de exclusão foram qualquer. Mas um ponto é que é muito recorrente você usar como critério de exclusão, a pessoa já coloca lá como se ela tivesse esses pontos, ela não. Ela já era excluída, mas não.
mas isso pode ser depois que ela entra no estudo, ela descobrir que tem, por exemplo, um problema de saúde que estava nos critérios de exclusão, aí ela vai ser excluída do estudo, tá? Então, aqui seria como critério de exclusão qualquer tratamento para dor no cotovelo com qualquer profissional da saúde nos últimos 6 meses, sintomas bilaterais, radiculopatia cervical, qualquer outra patologia na articulação do cotovelo, ter envolvimento de nervo periférico, cirurgia prévia, histórico de luxação ou fratura do cotovelo, também ruptura de tendão, e outros critérios também foram distúrbios neurológicos, se eu não me engano, e contraindicação para corticosteroides, né, que era a intervenção, tá? Geralmente, por exemplo, acho que em estudos de coluna é bem comum, né, a gente falar que eles excluem patologias severas da coluna, né, então síndrome da caldequina, perda de força severa, por exemplo, quando tem incontinência urinária e fecal, né, então bandeiras vermelhas, no geral, de maneira geral, elas não são incluídas, geralmente nos estudos para dor lombar, por exemplo, né, e aqui a gente vê que algumas patologias que podem confundir o diagnóstico, eles não foram incluídos, tá? Que mais? E aí eles trazem lá aqui no protocolo, né, quem foi a pessoa que estava cega. Então, foi o avaliador, ele não sabia em que grupo a pessoa estava. A randomização, ela foi feita pelo telefone e também, né, a alocação, conceal allocation, que a gente fala, né? Deixa eu só ver aqui o que a Ana falou. Tá bom, tranquilo, Ana. O que mais? E aí ele vai falar sobre as intervenções, né? Então, o nosso grupo controle foi o HNC, né? E aí eles davam uma orientação para os participantes, né? Falando que era uma condição que ela poderia melhorar em poucos dias, né? Em alguns dias, para modificar um pouco as atividades diárias, para se manter ativo, né? Então, não cessar as atividades, mas se manter ativo o máximo que pudesse, que poderia usar medicamentos analgésicos, calor ou frio local e também algum aparelho, conforme necessário, tá? E aí, depois ele vai para o grupo de corticosteroide também, que aí ele fala, né, as precisões de quanto que foi essa dosagem do medicamento, né? Então, foi uma aplicação local, tá? Constituído em uma quantidade de 1 ml de lidocaína, 1%, com 10 miligramas de alguma coisa que eu não lembro o nome agora, a tradução, acetônito de triaminolana, não sei o que que é isso, em 1 ml, tá? Então, ele pegou um composto, a lidocaína a gente conhece mais aí, fez com outro composto, fez uma composição de 1 ml, que provavelmente os dois são corticosteroides, e fez aplicação local, tá? Nos pontos dolorosos do cotovelo. E aí, eles aconselhavam também a pessoa a retornar gradualmente às atividades normais, e era permitido uma segunda injeção após 2 semanas, se fosse considerado pelo médico. E aqui, agora, falando isso, eu não lembro se teve um follow-up de 2 semanas, né? Foi baseline, 3, 6, 12, 26 e 52, né? Sim. Me fiquei confusa agora, porque Sim. talvez eles passaram, aí se eles passaram com o médico do estudo, num ponto no tempo que não era, ou contataram a galera do estudo, ou foram no próprio médico, né? Isso não ficou claro e eu acho que ele não dá nenhum feedback de quantas pessoas nos resultados precisaram de uma segunda, né, injeção. Não tô lembrada disso. Se alguém lembra aí, por favor, compartilhe. Bom, e aí ele vai para o grupo de fisioterapia, né, que acho que é o que mais interessa aí para a gente, tem vários nuances, né? Então, eles receberam 8 tratamentos de 30 minutos ao longo de 6 semanas. Então, a duração desse tratamento foi de 6 semanas, de mais ou menos 30 minutos cada sessão.
constituindo um programa que já foi descrito, né, de manipulação de cotovelo e exercícios terapêuticos. Eu não consegui, né, mas aí eu não tive tempo hábil para ir ver o protocolo que eles se basearam. Alguém conseguiu ver? Eu vi agora. Tô. Conta aí. Eu vi de exercício, eu não vi de manipulação, tá? Eram exercícios mais isométricos que eles colocaram de preensão, de extensor, flexor, só que eles fizeram um combozão, tipo, fizeram fortalecimento de tríceps também, bíceps, faziam elevação de ombro também, então não era só focado na musculatura de antebraço ali, era meio que geral, porque a gente vê até hoje, né, esse artigo de 2006, né, é isso? Isso. É um artigo de 2006 e a gente, se eu não me engano, tem algo mais novo, né? Guideline, se não me engano, tem mais atual. E as indicações são essas ainda, assim, de você utilizar exercícios mais globais, não focar só no fortalecimento de local, né? E, e adiantando umas coisas sobre esses exercícios, parece que até hoje não tem nada relacionado ao que é melhor ou não, tá? Tipo, falavam muito em trabalhar mais excêntrico, ou isométrico, mais focal, mais geral, e parece que até hoje não tem nada muito, é muito conflitante ainda do que é melhor de exercício ou não para esse tipo de condição. Sim. Boa. Tô falando para que eu dei só uma xeretada assim e realmente falei, nossa, é de 2006, né? Deixa eu ver aqui. E realmente não achei alguns estudos mais até com é, aquelas, né, onda de choque e tal, sempre indo para esse lado e menos sobre exercício. E me chamou a atenção do wait and see, que na verdade, se a gente pensar hoje, né, com um entendimento aí de dor, né, de ser multifatorial e tudo mais, no fim das contas, é possível que essa orientação funcionasse quase como uma educação ali e ajudasse tanto quanto, né, assim, não estou falando que né, tudo precisa ser testado, mas só trazendo isso, que na verdade não é tão assim, não fez nada, sabe? Talvez fez muito mais do que a gente pensava. Realmente, quando a gente vê em Wait and See, a gente pensa em, pô, o cara realmente não fez nada, o cara ficou esperando aquela dor passar e tudo. E pelo que eles falaram, tipo assim, eles deram uma educação relacionada a manejo de carga, que, Foi. né, que tipo assim, que provavelmente, se você fizer um manejo de carga adequado e você continuar as atividades, às vezes a pessoa fazia uma musculação, fazia um fortalecimento, tomava analgésico, essas coisas, É, bem possível que você manejando essas variáveis aí, você seja, tenha um resultado interessante, né? o que eu achei também foi, né, porque é isso, a história natural da, da epicondilite lateral é que a maioria das pessoas vai evoluir bem, né? Ela é autolimitada. É, e geralmente é isso, quem procura é que está meio fora ali da curva, né? Então, essa é uma coisa. E a outra coisa que eu fiquei pensando é que realmente não, esse estudo, em algum momento ele fala sobre ser generalizável, mas para nós, né, para quem trabalha com esporte, não concordo tanto, porque não, o manejo de carga, nesse caso, é um pouco mais complexo, né? Então, fiquei pensando nisso e no nosso público, né? Então, realmente precisa de mais estudo, assim, para entender melhor como fazer esse manejo de carga e, enfim, testar mais os exercícios aí, exercícios globais. Eu vi bastante coisa sobre que tem saído alguma associação, né, de estabilização da escápula, então, mas não tem nada ainda batido martelo. Coisas que a gente precisa pensar que para o atleta, né, para o tenista, eu imagino que tenha muita relação mesmo com essa. Mas, enfim, tudo achômetro, ainda não tem nada, nada batido mesmo. Boa.
Bom, então, viu que aí já deu um panorama do tratamento, já falou alguns outros pontos que de fato teve alguma, né? Acho que na época eu nem falava educação e dor, mas teve um automanejo ali, né? Uma coisa mais de alta eficácia. Teve também, os participantes foram ensinados a fazer a automanipulação em casa, então já tinha um negócio meio de uma alta eficácia aí, né? Se a gente for pensar no paciente, né? Que hoje é uma coisa que está. Acho que eu tô travando. Hoje é uma coisa que está muito em alta, né? Que é dar alta eficácia, dar esse empoderamento, né, para o seu paciente, mostrando que ele é capaz de automanejar a dor dele, né, e manter as atividades dele, né? Lá na Unicid eu estava fazendo estágio de docência agora, e muita coisa que a gente fala tá, quando ele está na crise, a gente vai ali, vai ajudar, mas a ideia é que ele não fique para sempre ali na fisioterapia, né? Por exemplo, pensando nas senhorinhas e tal, mas que elas tenham a capacidade de se automanejar ali, entrando em alguma atividade física, que consiga manejar o sintoma dela, que quando essa dor volte, né, num pico ali, num flare-up, por exemplo, que ela consiga fazer os exercícios ou as manipulações, mobilizações que deem alívio, né, para ela, que não ela não precise a cada vez que sinta de novo essa dor, ela retorne para a fisioterapia, né? Para a gente desafogar talvez o sistema, né? Eu acho que essa ideia é pensando mais em saúde pública, né? E não que o paciente fique refém de um fisioterapeuta, de um médico, de um fono, dos profissionais da área de saúde em si, né? Eu acho só uma coisa só falando também sobre o estudo, eu achei bacana o modo de intervenção deles, né? O grupo de intervenção deles com exercício e manipulação de tecidos, tal, mobilizações, etc. Foram, se eu não me engano, se eu estiver errado, tá? Foram 8 semanas, uma sessão por semana, e você passava as coisas para ele desenvolver em casa ou algum outro local, né? E é bem pragmático, né? Eu acho que é isso que realmente acontece fazer uma coisa. Você pega estudos que, pô, a pessoa vai 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, etc. A gente vê que não é assim que acontece, né? Eu, por exemplo, eu tenho minha clínica, a gente trabalha só com serviço particular, horário individual, etc. E, pô, imagina, a pessoa ir 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. O gasto que seria isso aí, muitas pessoas não têm condição de acessar esse tipo de serviço, e é normalmente o que a gente faz mesmo, né? É fazer uma sessão, explicar, fazer as técnicas manuais que a gente tem que fazer, uma coisa mais passiva que a gente consegue fazer, e as coisas mais ativas, ensinar elas, né? Educar elas e realizar em casa. Então, eu achei bem pragmático e interessante, porque é algo que realmente acontece, né? Estava mutado aqui. Lá, por exemplo, né, como é uma clínica escola, os pacientes pagam um valor, acho que de, sei lá, R$ 30 por mês, e eles conseguem ter um atendimento de 3 vezes na semana. Então, assim, é muito fora da média, né? Se a gente for pensar aí nesse contexto que o falou, é bem diferente. A gente precisa, como físio, perder um pouco dessa coisa de hands-on, né? E saber outros caminhos para os nossos pacientes terem, de fato, uma recuperação, né? Acho que hoje o caminho da fisioterapia está indo muito mais para isso e a gente precisa usar mais nosso conhecimento para incentivar os pacientes a praticarem atividade física, para serem ativos, e que não importa a atividade física, mas que ele se movimente, né? Acho que nós somos, acho que tinha um artigo bem interessante, saiu uns anos atrás, né? Das ferramentas que o fisioterapeuta pode utilizar para incentivar, né? E falando também, batendo um pouco na gente que a gente não faz muito bem isso e que a gente precisava melhorar nossas habilidades nisso também. Não, e mesmo pensando, né, em atletas, a gente sempre puxa essa sardinha, Boa. porque as pessoas, quem vai trabalhar num clube que tem acesso à fisioterapia ali 24 horas, a gente sabe que é tipo isso, né? 10% contra 90% que vai trabalhar com o atleta ali, que a gente sempre fala, né? Do final de semana, do atleta amador ali, que compete, que leva super a sério, mas que não vive disso e não tem essa estrutura, né? E mesmo de atleta de elite, não são todos os clubes que tem, né? Uhum. Cada vez, né, mesmo indo para o mais elite, assim, mesmo assim é muito limitado, assim, então realmente a gente sempre tem que pensar nisso, coisas que são mais acessíveis. Total, e acho que até conversando com alguns colegas aí que já trabalharam, né, em seleção, em clubes grandes, tem muito
o físio ainda não tem muita voz, né? Por mais que ele tenha para alguns momentos, para outros, ele não tem muito, né? Porque tem uma agenda que todos os profissionais ali querem ter, né, voz, querem ter sua importância, e tem que ter sua importância, mas vira, às vezes, uma briga ali, né? Talvez um querer achar que sabe mais que o outro, tomar mais lugar, um invadir um pouco o lugar do outro. E aí o que dificulta é porque o atleta fica no meio disso tudo, né? Em vez de ser um trabalho harmonioso entre a equipe, né? Que deveria ser uma equipe multidisciplinar, às vezes não tem isso, e aí a gente não consegue implementar muita coisa, né? Às vezes tem uma evidência muito boa, e aí a gente tem que ser pragmático e pegar e falar assim, ó, eu não consigo fazer o protocolo perfeito dessa maneira. Como que eu posso adaptar isso para minha realidade, para esse tempo que eu tenho aqui, né, com essa equipe, com esse atleta, por exemplo. Bom, então, a gente teve 3 grupos, né, de intervenção, o HNC, mas eles receberam ali algumas informações sobre automanejo, né, sobre utilizar calor ou frio ou algum brace ali no local, né, e também sobre o uso de medicamento quando fosse necessário. Aí depois a gente teve o grupo da injeção, né, de corticosteroide, que no panorama geral era uma injeção, mas que poderia ter uma outra injeção depois de 2 semanas, caso fosse necessário, né? E o grupo de fisioterapia, então, que foram 8 tratamentos de 30 minutos ao longo de 6 semanas, consistindo nesse programa que o Yuko falou, né, que eram exercícios mais globais, não tão específicos, que também tinham recomendações para casa de automanipulação, tá? E que foram, né, avaliados por um terapeuta assistente em cada sessão e foram tendo a progressão de carga, tá? E que eles receberam, por exemplo, bandagem, Teraband, por exemplo, para casa, para fazer os exercícios, tá? E também um booklet, folheto, panfleto com algumas instruções também, tá? Isso era uma coisa bem comum. Hoje, geralmente manda mais um WhatsApp, manda um negócio mais no Instagram, uma coisa mais digital, mas antes era papel. Era bem comum também. E os próprios diários para follow-up eram tudo no papel, e aí o paciente depois ia retornado, e aí tinha aquele calhamaço de papel ali para tabular depois, para caso perdesse o dado e tal. E aí, 6 fisioterapeutas, né, pós-graduando, eles iam administrar esse tratamento, né? No de corticosteroide, pelo que eu entendi, foi um médico, né? São 2 médicos e um deles ou foram 2 médicos que fizeram as aplicações, tá? O que mais? Acho que dessa parte. E eles foram uma parte, assim, que a gente fala que é importante, que é de talvez ter uma co-intervenção, né? Que eles eram desencorajados de fazer algum outro tratamento, né? Para a gente saber ali de fato se era efeito da intervenção, né? Ou se tinha uma co-intervenção, mas que assim, a gente nunca tem controle 100%, ele pode simplesmente não reportar, né, mas está fazendo tratamento em algum outro local, que a gente sabe que tem também os pacientes bonzinhos, né, que continua ali te ajudando, mas de fato talvez não esteja melhorando ali com o seu tratamento, mas que eles foram então desencorajados a fazer outros tratamentos adicionais, mas que eles podiam usar analgésicos quando fosse necessário, e eles reportavam o uso de analgésico num diário que eles tinham também, tá? Bom, e aí a gente vai para os desfechos, né? Aí os desfechos primários foram global, então melhora global, registrada por uma escala Likert de 6 pontos, que aí era completamente recuperado, né, ou muito pior, e eles calcularam a taxa de sucesso a partir da melhora global, considerando completamente recuperado ou muito melhor como sucesso. Eles também calcularam as taxas de recorrência, além das 6 semanas de tratamento, como o número de casos que passaram de bem-sucedidos para não bem-sucedidos, né? Então, ele melhorou e depois piorou, por exemplo, para facilitar aqui o entendimento. A força de preensão da mão, né, se for uma tradução literal aí, sem dor, né, que foi feita por um dinamômetro digital, tá? Então, eles calcularam a média de 3, né, medidas ali, sem dor, né, no dinamômetro,
com descanso de 30 segundos entre as repetições. Tá? E aí depois eles fazem uma proporção, né, se eu não me engano, do lado acometido com o lado saudável, sadio. E também teve como desfecho primário a classificação de gravidade feita pelo avaliador, né? Então, o avaliador cego ele avaliou a gravidade das queixas em uma escala visual analógica de 0 a 100 pontos, sendo 0 sem gravidade e 100 a gravidade máxima. Vai lá, Yuki. Quê? Não, Algum comentário? não, nada. Pai, abre a câmera que eu já acho que ele vai falar já. Eu acho que a minha câmera tá, sei lá, desliga. Não, mas tranquilo. Não é, Beleza. isso não é um sinal. Bom, e aí de desfecho secundário, né, foi a gravidade da dor no período prévio de 7 dias, tá? Também visto nessa escala visual analógica, mas foi uma de 100 pontos, se eu não me engano, né? A gente está acostumado a ver de 10 pontos, né? Mas foi 0 sendo sem dor e 100 a pior dor possível e imaginável. A incapacidade do cotovelo, medida com questionário de função sem dor. Eles não nomeiam, eu não sei se é esse o nome da escala, né? Elbow Disability, ou se tem o nome da escala, mas eles só falam isso, que era uma escala dicotômica de 8 itens. Se eles falaram informações mais detalhadas da escala, talvez tenha passado aqui para mim. E aí eles avaliaram, né? A gente já falou sobre isso, né? Então, linha de base, que foi antes da randomização, depois, 3 semanas depois, 6 semanas, que foi quando terminou o tratamento, 12 semanas, 26 semanas, 52 semanas. Tranquilo? Algum ponto aí, gente, dos métodos? Boa. Então, ele mostra lá no fluxograma, né, que teve 497 pessoas que tiveram interesse, e algumas pessoas, 96, se eu não me engano, não couberam nos critérios de inclusão. Aí ele fala que aquela contradição, né? 148 atender aos critérios de exclusão, né? Então, talvez aquela confusãozinha. E aí tiveram alguns outros pontos, né? Que aí ele destrincha essas pessoas que não se encaixaram nos critérios, né, de inclusão, ou seja, que se encaixaram nos critérios de exclusão, que ele fala que era contraindicado, por exemplo, que tinha outros problemas no cotovelo, que tinha tênis elbow bilateral, por exemplo. 55 pessoas elas se recusaram a participar, né? Alguns receberam o convite, mostraram interesse, mas não conseguiram responder mais. Alguns tinham falta de tempo, que é uma coisa bem comum. Às vezes a pessoa até se empolga ali, aí você vai falando como que vai acontecer o estudo, né? O projeto, a intervenção, e às vezes as pessoas não têm mais interesse, porque não cabe de fato na agenda. Uma solução para isso que a gente vem vendo muito, né, a utilização de intervenções em casa ou com acompanhamento online, né, uma coisa que tem crescido muito, mas que tem grandes dificuldades também para engajamento e aderência, tá, pessoal? Uma coisa que a gente vem vendo bastante aí, alguns estudos aqui, a gente até, acho que comentou semana retrasada, né, o estudo de prevenção, que ele não teve uma boa aderência também, que talvez isso tivesse influenciado os resultados também. E a gente vê isso em outras áreas também, não é uma coisa exclusiva da área do esporte, tá? Tem muitos estudos também na área de dor lombar, que é alguma coisa que às vezes a gente tem mais evidência, parece que está um pouco mais ali à frente, né? A gente consegue ver que isso também é um desafio para essas áreas também, ou seja, a ortopedia como um geral. Mas aí no final ele randomizou 198 pessoas, tá? 67 para wait and see. Se eu não me engano, o cálculo amostral era 66 pessoas por grupo, tá? E aí no grupo de corticosteroide 65 e fisioterapia 66. No final, no grupo wait and see, foram analisados 62 pessoas, no corticosteroide 65 e no de fisioterapia 66, então eles conseguiram manter aí bastante gente no estudo
ao longo do tempo. Geralmente a gente fala ali que, né, uma perda aceitável para o estudo é de cerca de 15 a 20%, né? Mas a gente vê que a realidade é bem mais difícil, é bem mais difícil você manter as pessoas engajadas, ainda mais quando a intervenção ela é mais curta e o acompanhamento é longo, né? Que às vezes fica, pô, eu tô respondendo isso aqui, não sei muito bem por quê, né? Então a gente precisa de estratégias para tentar manter essa galera engajada. Acho que tem até o estudo da Roberta que ela tá rodando lá na Marinha, né, no Rio de Janeiro, que ela começou a rodar um estudo piloto, viu que faltava, que as pessoas não estavam engajando, aí fez um estudo qualitativo para tentar entender e melhorar o engajamento dessa galera no monitoramento das lesões deles. Acho que em breve deve começar a sair aí os estudos dela também. Pô, só um comentáriozinho. Eles perderam praticamente nada no follow-up, né? Para 52 semanas, tipo, perderam muito pouco, Muito né? pouco. Muito Foi pouco muito mesmo. bom isso. É. E falando um pouco da Roberta, acho que a gente até conversou com ela, lá eles são quase obrigados a participar, não, mas responder e tal, né? É porque é regime militar. E mesmo assim ela teve dificuldade. Imagina um cenário fora do dela, assim. Então a gente vê a dificuldade e esses caras conseguiram conduzir bem. Eu achei até, sei lá, estranho, né? Eu achei bem. Nossa, eu O fiquei. pessoal na Austrália é mais educado. Pô, eles não receberam, não, para participar desse estudo? Não Eles teve, não falam. não teve incentivo financeiro, não? Sei lá, não fala, né? Sabe-se lá. Mas eu fiquei pirando aqui na coisa da tecnologia, né? Porque talvez seja mais fácil desistir, né? Quando você não está no cara a cara ali, você não, né? Você pega um papel ali para começar a preencher, você se sente mais, pô, maior trabalho aqui eles tiveram e tudo mais. Você E cria na uma internet, aliança, nossa, né? quantas vezes eu não abri formulário e, tipo, respondido assim, ai, não, vai, chega. Porque é tão É, fácil você desistir. Eu acho que se eu tivesse com papel ali, talvez eu não sei, tô pirando aqui numa hipótese. é que assim, é que o N foi grande, é grande, né? Pô, não é pequeno, se a gente for ver 198 aí, né? E eu acho que essa questão da que a Bruna falou da aliança, tipo assim, de você pegar e estar ali cara a cara, às vezes incentiva. E você acaba tendo um elo, né? A pessoa acaba, sei lá, tendo Criando uma empatia, uma talvez, né? empatia. Essa é a palavra. Não, pô, e aí é uma coisa que a gente pode levar. A gente, pelo menos o meu, foi online, acho que a Pamela também é online, a maioria hoje em dia é online. Mas talvez esse online com um pouquinho aparecendo a nossa carinha assim, lógico que vai desprender mais tempo, mas às vezes isso pode ser uma estratégia bem bacana, né? Tipo, Tudo. é um desprendimento de tempo, com certeza. Não é como eles fizeram, que é ali cara a cara, né? E a pessoa não precisa se deslocar e etc. Mas talvez seja uma estratégia, né? Sim, Nunca tinha mas pensado nisso, se na pensar até realidade. na parte, né, de marketing, essas coisas desses estudos, assim, de mídias sociais e tal, eles falam muito sobre isso de mostrar, cara, personalizar, né, as páginas ali. Quando é uma coisa muito tipo, ai, a empresa não tem cara, sabe? Então tem uma pessoa ali que gera mais conexão e tudo mais. Então eu acho que é É bem por nessa isso que agora eu linha mesmo. faço vídeos Viu? chamando para reunião. Tá explicado, gente. Vocês acham que eu ia virar blogueira assim, do dia pra noite? Eu tava estranhando essa. Agora eu pensei, É, agora tudo se fecha. mas total, a gente vê, né? A gente achou que a solução das coisas seria fazer as coisas à distância, o online, porque aí é mais rápido, é mais fácil. Mas a gente vê que a galera não engaja, que se é uma coisa 100% online, parece que as pessoas ainda são um pouco inseguras de fazer, por ser uma coisa relacionada à saúde. Aqui, estudos no Brasil, a gente vê que tem uma dificuldade terrível para manter essa aderência, né, ao longo do tempo. Sim, é bem. No começo até vai ali, é um boom, e depois a gente vê que cai muito. Em outros países, eu acho que como isso já é incentivado há mais tempo, essa aderência ela não cai tanto, né? Se a gente for ver, por exemplo, o Trail Six, que é o estudo do Luiz, eles usaram online, né? Era um website, e eles fizeram todo o contato por e-mail. Aqui no Brasil a gente fez
uma coisa semelhante, que foi o Running Tree, né? A gente fez também por e-mail, era um website, mas tudo isso foi delineado com a ajuda dos corredores. Só que agora, quando a gente está terminando, né, aqui, e vendo, a gente vê que, assim, mesmo sendo uma intervenção delineada com esse feedback da população, a própria população não engajou tanto, né? Quanto a gente gostaria ou quanto a gente esperava, né? E agora o ponto é pensar em estratégias para, tá, o que que a gente poderia ter feito, né? Que a gente não fez para melhorar essa aderência, né? E aí um dos estudos aqui que a gente vai conduzir no meu doutorado é ver um qualitativo, né, para ver como foi essa experiência e destrinchar esses pontos, né? Poxa, por ser só no e-mail, você acha que faltava alguma coisa? Precisava de uma, né, pelo menos uma consulta, assim, né, uma avaliação com um profissional de saúde, um tratamento, né, uma que a gente deu conteúdos, né, para esse participante ter algum conteúdo que era um bate-papo ali, mais cara a cara, né? Por exemplo, algum controle de sintomas, ser uma coisa, por exemplo, online, né? Mas no Zoom, ser uma coisa síncrona, porque tudo foi assíncrono também, né? Talvez ser mandado os conteúdos por WhatsApp, talvez. Então, a gente vai destrinchar isso para tentar entender, para poder melhorar esse programa, por exemplo. Nossa, Mas, puxando Pam, 1000 assuntos, né? A coisa do contexto também envolver essa coisa do cultural, né? Como talvez é isso, talvez um programa de prevenção X funcione lá, porque a galera tem um jeito, né, de funcionar, uma disciplina que é diferente daqui, então entender também essa coisa da cultura mesmo, né? E o brasileiro tem um pouco essa coisa de falar, não, vamos fazer, e aí quando vai ver, fala assim, fala muita coisa da hospitalidade, sabe? Eu amo o Brasil, tá? Não, não criticando, eu amo os brasileiros, Eu também. mas a gente tem essa característica de vem aqui na minha casa e tal, e é meio que um jeito de falar, né? Que daí quando a pessoa fala, tô indo. Se você fala para um gringo, se ele te fala, te convida para sua casa, para casa dele, é que realmente ele vai te hospedar e tudo mais, sabe? E aqui a gente fala meio, e daí quando a pessoa fala, tô indo, você faz, nossa senhora, eu não tinha pensado que ele viria mesmo num quarto, sabe? Assim, é uma coisa cultural, então a gente tem essa coisa de topar assim de cara, não vamos fazer, e daí na hora vai deixando. Então, todas são coisas contexto dependentes, a cultura influi muito também. mas, ó, tipo, Total. só fazendo um comentário. Por exemplo, aqui no time que eu trabalho, no Grêmio, a gente tem 30 atletas, vai. E a gente manda um questionário, a gente tem um aplicativo, você manda um questionário que o Comitê Olímpico de cansaço, fadiga muscular, dor muscular, qualidade de sono, tipo, são 5 perguntas. Aí, tipo, o cara responde de 0 a 5 ali e tem uma de percepção de esforço pós-treino. Um questionário que manda, o cara tem que fazer todo dia. Cara, são 30 atletas, tá? Profissionais. Você tem que ficar no pé dos caras, eles não respondem. Aí a gente conversou com a diretoria. A gente todo time você tem um livrinho de regras, que, por exemplo, se você atrasa tantos minutos do treino, você paga uma multa de tantos reais, se você recidiva é tanto, etc. E a gente botou, tipo, o cara não respondeu um dia, o cara sei lá, 5 reais, 10 reais, não sei, não lembro, um valor, tá? Tipo, monetário mesmo. E mesmo assim, cara, tem cara que não responde. E a gente está falando de 30 atletas, tá bom? E, tipo assim, é a profissão do cara, aquilo lá vai ajudar ele. Tem uma multa para ele não fazer, se ele não fizer. Por exemplo, hoje, eu vi aqui, tem 4 caras que não respondeu de 30, né? E isso, tipo, gera multa para ele e o cara não responde. Vê como não é simples, né? Sim. É. Às vezes a gente vai lendo aqui os estudos e aí a gente vai apontando, né? Porque a gente está tentando fazer uma leitura mais crítica, assim. Mas a gente estando aqui, a gente que já teve experiência aqui com pesquisa, né? E que está tentando implementar isso na vida real, a gente vai vendo os desafios, né? A gente fala, pô, tem o ideal, né? Tem o mundo dos sonhos e tem o que é possível, né? E muitas vezes a gente quer fazer uma coisa assim grandiosa, gigantesca, a melhor pesquisa do mundo, só que a gente não consegue ou pelo contexto, ou por recursos, ou por não ter equipe suficiente, né? Então, estudos grandes, assim, eles demandam de uma equipe, né? Para, por exemplo, um estudo com, por exemplo, o N do Running Tree era 535, com acompanhamento semanal de 1 ano,
Poxa, o estudo do Yuki também lá, Train at Home, também era estudo grande, com acompanhamento longo também, sabe? A gente tem que viabilizar isso e demanda, assim, bastante tempo, né? Então, às vezes o questionário, poxa, por que você não colocou aquele questionário? Por que você não mensurou isso? Pô, meu questionário ia ficar, sei lá, com 7 minutos. Os caras não querem responder com 5, vou meter mais 2, eu vou perder esse cara desde o início. Então, é melhor eu ter lá, ó, o meu desfecho primário, né? Focar nele, ter a melhor precisão nele e talvez perder ali num outro que talvez ia, né, trazer alguma outra resposta, mas é isso, às vezes tem o ideal e tem o possível, né? Mas a gente sempre tenta fazer o melhor que a gente pode. Bom, então, voltando ali para os resultados, né? Então, no HNC, ele mostra ali o baseline, né? Ele teve ali, ele fala que não teve diferença, né? Entre os grupos, né? Mas uma coisa que a gente fala ali é talvez, um paciente que teve uma duração de sintomas de 26 semanas para um que teve uma duração de sintomas de 16, será que a gente trataria ele de uma maneira diferente, né? E aí vai do seu contexto de fisioterapeuta, né? Isso é um exemplo, que às vezes você vê lá, o P não deu estatisticamente significante, mas ali vai do seu contexto. O que que você considera para o seu paciente que seja uma diferença? Né? Porque aí às vezes você coloca todo mundo no mesmo balaio e não tá. Tá? Só um ponto de reflexão aqui, por exemplo. E aí ele vai ali. Então, a gente falamos bastante, mas foi ótimo. E ele vai para os desfechos primários ali, que ele diz que teve uma ligeira diferença significante no desfecho primário em 6 semanas a favor da injeção, né, de corticosteroide, comparado com o HNC, onde 78% dos participantes reportaram um sucesso ali em comparação com o de injeção, que foi só 27%, tá? Que mais aqui que eu tirei de ponto? E aí, alguém sabe me dizer o que que significa esse NNT, né? Que é número necessário para tratar, por exemplo? Alguém já tinha... Acho que a gente nunca viu um estudo desse que tinha isso, essa análise aqui, né? Não sei se alguém saberia me dizer, talvez o Yuki saberia. A gente vê lá Onde que tá isso? Não é o mesmo. acho que é a tabela 3 ou 4, por exemplo. Need to treat. Não é a Tabela mesma coisa que intention to treat, né? Não, intention to treat é o tipo de análise que você faz ali, independente do grupo que ela caiu, se ela fez inteiro ou não. Então, ela vai ser randomizada naquele grupo, vai ser analisada naquele grupo. Ela não é trocada, né? E o per protocolo, que é a pessoa que só fez exatamente a intervenção daquela maneira que foi estipulada. Então, um programa de uma vez por semana, por 6 semanas. Então, só os caras que fizeram daquele jeito que foi feito pelo protocolo, foi estipulado a priori, é que vai entrar na análise. Intention to treat, não. Se o cara respondeu ou fez uma semana, não fez, ele vai ser... Porque reporta mais o mundo real, né? A gente fala. E ali, por exemplo, o CNNT quer dizer, então, por exemplo, ele fala assim, teve uma representação do número necessário para tratar de 2. Então, quer dizer que para ter uma melhora em uma pessoa, a gente precisa tratar 2 para que uma tenha uma melhora. Então, por exemplo, num outro ponto, ele fala que acho que o NNT são 4. Então, a cada 4 pessoas, a gente precisa de 4 pessoas para que uma receba ou tenha aquele efeito, por exemplo. Tá? Ah, não tinha visto, não. Nunca tinha visto isso, não. Não? Hoje Não. eu não tenho visto muito em ensaio clínico, não, mas geralmente quando é tratamento, geralmente tem isso. Eu lembro até teve uma apresentação em fisioterapia esportiva quando eu estava na graduação, com o professor Luiz Espanhol, inclusive. E aí a gente tinha que apresentar um artigo lá, né, esporte e tal, e era um protocolo de isquiotibiais. E aí foi a apresentação em grupo e tal, aí a galera, tipo, do meu grupo não sabia. Ele, tipo, tá. Aí ele pegou e explicou isso, então foi uma coisa que ficou assim para sempre na cabeça. Não. As coisas marcam a gente, né? Mas não é uma coisa que a gente tem visto muito, não, assim, pelo menos nos ensaios clínicos que a gente tem lido aqui, né? Eu não me recordo disso. Bom, bom, acho que para a gente resumir aqui, né?
Eu vou ler os highlights dele aqui, né? Que ele falou, que acho que a gente já está acabando, hoje não tem seminários, né? Mas também acho que a gente não tem muito o que se alongar, né? Também. Acho que o ponto principal aqui é que, em curto prazo, o ideal seria, né? O que tem o melhor efeito ali é a injeção de corticosteroide, tá? Entretanto, é o grupo que apresentou mais recorrência, tá? Então, você tem que pesar isso. Cerca de 72% que estava nesse grupo teve recorrências, tá? E aí ele também diz que aqui 20 participantes experimentaram efeitos adversos, que é uma coisa interessante da gente reportar nos estudos. É uma coisa mais comum, pelo menos aqui. A gente não tem muitos efeitos adversos quando é exercício, a não ser uma dor muscular de início tardio, por exemplo. Mas uma coisa que é bem reportada é quando tem injeção ou faz uma cirurgia, né? Coisas mais complexas. E também, por exemplo, a vacina, né? Então, é uma coisa que a gente não cita muito, mas é importante reportar nos estudos, tá? E que a maioria deles foi leve, que for dor após o tratamento, tá? Como efeito colateral. No grupo, tanto da injeção quanto de fisioterapia. E que um participante, cada grupo relatou dor que durou mais de 7 dias, tá? Ou 7 ou mais dias. E que 2 participantes relataram, que eu achei interessante, perda do pigmento da pele e também atrofia do tecido subcutâneo após a injeção de corticosteroides, tá? Então, isso é uma coisa importante, mesmo que seja uma porcentagem pequena, a gente tem que falar quando a gente vai ali sugerir para o nosso paciente e tomar uma decisão compartilhada, é também falar, né, dos efeitos adversos, mesmo ele sendo uma dor muscular de início tardio, por exemplo, ou uma coceira na pele, ou alguma coisa desse tipo. A gente tem que falar, porque às vezes ele vai preferir um tratamento que não tenha, ou que tenha um efeito adverso, mas que para ele não importa, que vai ter mais benefício. Então a gente tem que reportar isso também com nossos pacientes ou clientes aí para galera. Bom, então, o que a gente vê é que a recorrência, né, a taxa de recorrência foi maior a médio prazo do que longo prazo, depois da injeção de corticosteroide, comparando com fisioterapia e o HNC também. E que a fisioterapia, sendo a mobilização, né, com movimento e exercício, ela foi superior à injeção depois de 6 semanas, comparando com o HNC, mas não foi melhor nas 52 semanas ou após um ano, tá? Então, se a gente for pensar em curto prazo, talvez seja o ideal ali uma injeção, né? Mas levando em consideração que é o grupo que teve o maior número de recorrências, mas pensando ali depois de 6 semanas, talvez seja o ideal pensar nessa fisioterapia, né? Então, talvez para o atleta, a curto prazo, se ele tem uma competição ali, seja o ideal fazer uma injeção, mas ele já começar o tratamento com fisioterapia, né? Talvez, não sei se tem algum estudo que tenha os dois, né, combinado, talvez seja interessante, se tiver, talvez seja legal compartilhar lá no grupo, alguma coisa desse tipo. E acho que esses são os pontos principais ali. Então, a gente, diferente dos outros estudos, esse teve um efeito, tá, para coisas diferentes, em diferentes pontos no tempo, né? Então, curto prazo, injeções de corticosteroide, talvez seja o ideal, e a longo prazo, talvez a fisioterapia, mas ali médio, curto prazo, talvez, e não tão a longo prazo, pensando em um ano, tá? Talvez a gente precise de uma intervenção maior, né, de fisioterapia, de exercício, não sendo 6 semanas, talvez um período maior de tratamento, para talvez ver esses efeitos mais a longo prazo, talvez também seja um ponto. Alguém quer adicionar algum ponto aí da discussão, talvez? Eu não coloquei aqui os pontinhos. Não, eu acho Então, que, acho eu acho que é isso. Acho que a questão, para a gente resumir, é tipo, um período inicial seja bem-vindo essa injeção, mas eu acho que não pode desconsiderar a fisioterapia, os exercícios, mas a longo prazo o curso natural da doença predomina, né? Eu acho que o resumo é mais ou é menos isso. isso.
É isso mesmo. Algum ponto, Ana, Hugo? Não, eu falei bastante durante. Nossa, eu falei bastante também hoje, nossa. Falei até coisa que não estava aqui na pauta, fui vendo, eu falei, não. Mas foi boa a reunião, galera. Bom, então, só para não desliguei ainda a gravação, então hoje a gente encerra as nossas reuniões do ano de 2023 do Journal Club, tá, galera? Então foi ótimo aí estar com vocês todas as semanas, quase, durante esse ano. Foi ótimo. Por favor, deem um feedback lá pra gente, se a gente colocar alguma caixinha, ou se você quiser mandar lá pra gente, a gente vai fazer uma caixinha anônima, talvez, que aí talvez as pessoas fiquem menos receosas de falarem, mas se quiser pode mandar lá pra gente, a gente não leva pro coração. Nossa ideia aqui é sempre melhorar e tentar diminuir esse gap que a gente tem entre pesquisa e prática clínica, né? Então, a gente deem feedback para a gente está tentando melhorar, a gente está com esse projeto aí desde 2020, e a ideia é só crescer aqui e aprender. Eu aprendi muito esse ano, fazendo a moderação aqui das reuniões, sobre assuntos que estão fora ali que foi fora do meu mestrado e é fora do meu doutorado também. E acho que isso de, querendo ou não, se expor aqui, trazer pontos, responder perguntas, levantar reflexões, né? Acho que isso ajuda muito a gente também a fazer o nosso cérebro pensar. Então, aprendi muito aqui com vocês, agradeço todo mundo que viu. Se viu uma, duas, três, 10, todas. Agradeço muito aí todo mundo, espero o feedback de vocês. E é isso, valeu Ana aí por entrar nesse projeto e tá tocando ele também. Valeu Yuki, sempre que tá aí, faz ótimas considerações. Valeu Hugo, nosso participante ferrenho aqui, fiel. Então agradeço todo mundo aí, valeu galera. E é isso, a gente se vê ano que vem, a gente solta o cronograma provavelmente em janeiro, tá bom? Então valeu galera. Valeu. Ferrada, só para não deixar a imagem do nosso querido Luiz Augusto decretado. Valeu, pessoal.